Olá, meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tratar um pouco sobre o contexto religioso, fugindo um pouco da questão do cristianismo, né? Da questão do evangelho ou da questão da Bíblia Sagrada, mas tratando como a religião de forma geral, né? E é um mundo onde a gente vive e a gente vive dentro de um mundo religioso. Nós vivemos dentro de. A nossa comunidade é feita da percepção religiosa e está inserida dentro de um contexto religioso. Não tem como fugir disso. 90% das civilizações desde o início do mundo são religiosas. Isso por comprovação histórica, arqueológica e até dentro de um contexto de lógica, né? Se entende que o ser humano ele é o homus religiosus, né? Ele é um ser religioso por natureza. Nesse vídeo eu quero tratar um pouco sobre essa questão da experiência dentro do contexto religioso. É muito interessante que o homem, dentro dessa perspectiva de experiências, ele se coloque debaixo da proteção de Deus. O homem, dentro dessa perspectiva de experiência religiosa, ele se sente protegido por Deus, pelo divino e pelos deuses também, dentro desta perspectiva da religião. É interessante nós abordarmos aqui que, dentro do contexto religioso, a ideia é desenvolvida dentro da promessa de um espaço, de uma terra prometida. Por exemplo, os judeus, né, dentro do contexto bíblico, têm essa promessa dada por Yahvé, né, pelo Senhor, dada por Deus a este povo, que ele segue a sua vida dentro dessa visão e dentro dessa promessa que gira a vida e a concepção do povo judeu. É interessante pensarmos sobre o fenômeno que ocorre, né, entre outros povos, que é muito semelhante ao contexto, né, dessa experiência de Israel com o Yahvé, né, com o Deus do povo israelita, do povo judeu. O homem religioso ele se coloca, é interessante isso, porque ele se coloca no centro. Ele é sempre o centro do cosmos, né? Ele é sempre o centro, ele sempre se coloca dentro do espaço central do cosmos, ou seja, da criação. Ele sempre se vê como uma peça-chave e uma peça fundamental dentro do contexto da criação de Deus, do divino ou dos deuses. Isso é muito interessante nós pensarmos. E quando ele se coloca fora desse território, ele está vivendo dentro de um caos, né? Ou seja, tudo que foge do espaço sagrado, do espaço que foi constituído por Deus ou pela divindade, está desorganizado. Dentro do cristianismo é interessante nós pensarmos e notarmos isso, que fora do contexto religioso, dentro do contexto da igreja, fora do mundo espiritual, fora da comunhão com Cristo, o que que nós temos? Nós temos o sofrimento, nós temos uma condenação eterna, nós temos uma ação demoníaca, nós temos a questão do pecado, e isso é desorganização. Nas outras religiões, essa visão é muito semelhante. Se entende que fora do espaço sagrado existe essa visão, existe esse caos e essa desorganização em relação ao mundo. Então, dentro desta
perspectiva, se observa que o homem ele tem muito medo de estar fora desse espaço sagrado. Então, sempre que nós observamos o contexto religioso, a religião ela tem essa prerrogativa de trazer o quê? Trazer resposta, trazer organização para o caos que é formado fora desse espaço sagrado, desse espaço consagrado para Deus. É muito interessante que nos índios, a religião dos índios canadenses, ou os índios canadenses, eles colocam, tem o totem. Esse tronco sagrado é considerado o centro do universo, né? É o centro da origem de tudo. E ali é um espaço sagrado. E ao redor a aldeia, por quê? Porque se entende que dentro desse contexto há uma proteção divina, há uma proteção dos ancestrais ou dos deuses. É muito interessante nós observarmos também que dentro das cidades pequenas, o que está no centro senão uma igreja, né? Considerando um espaço sagrado. Então é interessante nós analisarmos isso e entendermos que a religião ela tem essa proposta de trazer ordem, de trazer esperança, de trazer uma perfeição e organização dentro desse contexto de caos e desordem que existe ao seu redor.